Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Nós queremos falar neste vídeo a respeito do sucesso de Davi. Davi que, segundo a palavra de Deus, conforme está escrito em Isaías 55, ele, Davi, foi colocado como modelo, como aquele que é o exemplo a ser seguido, as suas virtudes, o seu caráter, a sua fé e o processo que se deu para Davi se tornar rei. Ele era o menor dentre a sua família, a sua tribo era a menor dentre as tribos. Isso para que nós possamos entender que para nós também tem oportunidade, para você também tem oportunidade. É só olhar o exemplo de Davi. Davi jamais conseguiria alcançar, sair de ser um pastor de ovelha e se tornar rei se não fosse a partir através do poder de Deus. E o poder de Deus só operou em Davi por causa do caráter de Davi, da fidelidade de Davi, por causa da fé de Davi. Jamais, diante da realidade em que Davi fazia parte, tudo isso para que você e eu possamos olhar para a história de Davi e entender o seguinte: ele só conseguiu porque teve uma força superior, um poder superior. Esse poder foi o poder de Deus. Você sabe disso que foi o poder de Deus. Então, assim sendo, na medida que nós cremos, como Davi creu, e trilhamos o caminho que Davi trilhou, imitando, olhando, observando propositalmente, conscientemente, aquilo que agradou a Deus no caráter de Davi e imitando, então, o mesmo Deus que fez o que era improvável e colocou Davi como rei, o mesmo Deus colocará você e quem quer que seja na mesma posição. Por isso a Bíblia apresenta Davi como um modelo, como um testemunho, segundo Isaías 55. E assim eu, você, nós temos oportunidade, porque você irá entender que não é a força do braço, não é a força do muque, são as forças invisíveis, as forças de Deus, as leis de Deus que entram em operação para promover aquele e aqueles que estão a serviço do reino e que o seu caráter, os seus valores são correspondentes. Então, para isso, Davi, a Bíblia descreve que Davi pertencia à menor família, a menor tribo, para que você possa entender que para você também tem uma solução. Porque não é tua força. Então, esta era a realidade de Davi. Você deve entender o seguinte: na medida em que o seu comportamento, o seu caráter, a sua fé, a sua conduta for correspondente à de um rei, esqueça. Esqueça no sentido, não se preocupe. Você vai chegar lá, você vai passar os processos. Mesmo que você não enfrente um gigante por nome Golias, mesmo que você não enfrente todo o poder do sistema representado, no caso de Davi, por Esaú, mas você também vai enfrentar os teus gigantes, que se tornarão seus trampolins para que você alcance, desde que você trilhe esse caminho. Você precisa entender, a palavra de Deus afirma com clareza que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes, assim como Davi se tornou um rei. Então, é só você ter comportamento, ação ou ações, fé,
correspondente a de um rei, que você vai chegar lá. Então Saul representava o sistema. Golias representava um problema maior do que a sua força. Você sabe da história. Tudo ali aconteceu, mas hoje você deve pegar como ilustração para você entender que os desafios da vida, quando você está inserido dentro desse vínculo com o reino, os teus desafios grandes vai ajudar você a ser promovido, a ser visto. Porque se o desafio é grande e você vence, então é impossível você se tornar anônimo a partir depois. Foi o que aconteceu com Davi. O rei Saul, o sistema, onde tinha todo o poder em suas mãos, que hoje, para você entender, aquelas pessoas que nasceram em um lar, aonde na sua formatação já foi formatado corretamente, teve oportunidade de estudar, se profissionalizaram, tiveram e têm todos os recursos humanos falando. Então essas pessoas estão na frente. É praticamente humanamente impossível aquelas outras pessoas que nasceram em um lar todo deformado, todo cheio de problema, aonde a sua natureza está ajustada à falta, à escassez, o não posso, eu não tenho, você não vai valer nada. É impossível você tirar essa diferença pela ótica natural, pela tua força. Por isso os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Mas tudo muda quando você entende o que eu estou falando e não olha mais para o sistema, não olha mais para o poder externo, porque você entende que tem um Deus todo-poderoso, há uma força liberada, há um poder liberado. E esse poder, ele trabalha através das suas leis. E essas leis, elas têm seus códigos, seus DNAs, elas têm os seus correspondentes. E aí você, em vez de estar gastando energia com aqueles que você não tem nenhum poder sobre suas decisões, você, em vez de gastar energia dessa maneira, você vai para o campo em que você é rei absoluto, em que você é uma autoridade. São teus pensamentos, suas decisões, suas crenças. Então você entende, adere ao comportamento correspondente a de um rei e você vai ser rei. Você entende que há uma força que trabalha a teu favor, como a palavra de Deus diz, há anjos poderosos trabalhando a teu favor. E você entende que essas leis foram programadas por Deus e colocou aqueles que têm fé, aqueles que, os homens, são tementes a Deus, e você decidiu ser temente a Deus. Então, você entendeu que quando você tem um correspondente, a fé, a conduta, os propósitos correspondentes a do reino do céu, a partir do seu homem interior, onde você reina absoluta, você vai moldar as coisas, você vai mover o sistema, você vai mover o mundo, você vai confundir poderosos. Porque você entendeu que está por cima e não por baixo. Você não será jogado de um lado para outro pelas circunstâncias. Não, você sabe que o poder que está em você é superior. Você está em nome de Cristo. E o nome de Cristo está acima de todos os nomes que se nomeia. Você entende isto. E você se aplica em conhecer mais e mais. E o poder vai aumentando. E você vai galgando o melhor dessa vida. Você nunca está por baixo, situação, uma força maior, seja de uma enfermidade, seja de um problema. Quando você se depara diante de um problema, você já sabe aonde você vai buscar a força. Dentro de você, porque você está conectado com o rei, com o pai, com o céu. Então, Davi, ele foi ungido rei lá, sendo um menino, desprovido de todos os recursos. Mas ele tinha o caráter, o espírito correspondente. Achou Davi segundo o meu coração, disse Deus. Achei Davi segundo o meu coração, disse Deus.
ungiu ele. Hoje essa unção no Espírito, essa crença. Quando essa crença fazer parte de você, corresponde à unção. E ali o desafio começaram a aparecer. Golias, irmãos, família, descrença. E por último, o sistema na figura de Saul, que era o rei, que começou a ter ciúmes, inveja, começou a usar toda a sua influência, todo o seu recurso, todo o seu poder do exército para matar Davi. Veja que não conseguiu, para você entender que com você também não irá conseguir. E aí, Saul na perseguição a Davi, Deus fez com que Saul se colocasse totalmente sobre as mãos de Davi. Era só Davi querer que ele tirava a vida de Saul. O que foi que Davi fez? Davi disse: eu não toco no ungido do Senhor. Então essa virtude está destacada na Bíblia para que você possa entender que você não precisa fazer justiça com suas próprias mãos, porque isso é sinônimo de ausência de fé. Essas são as virtudes correspondentes que você deve seguir, que está na Bíblia como Davi é o modelo. Então, você sabe que o resultado de Saul foi destruído ele e a sua família. Para que você possa entender que mesmo sem você querer fazer justiça, mas o reino do céu, que é mais habilitado, fará justiça por você. E eliminará todos aqueles que querer se colocar entre você e o propósito, enfrentar e eliminar todo o poder, seja ele quem for, que esteja entre você e o seu propósito. Porque o poder de Deus sempre será maior. Você deve ocupar tempo em querer entender sobre o segredo da riqueza de Davi. Agora vamos aqui para 1 Crônicas 29. Olha aqui, ó. 29:2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro e prata, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, pedra preciosas para os serviços de pedra. Então, o que é que se vê aqui? Aqui se vê uma das condutas que você precisa copiar, que você precisa modelar, que é correspondente a uma vida de rei. Existe aquela crendice totalmente equivocada que dinheiro é uma coisa do diabo. E as pessoas chegam a essa conclusão porque elas conhecem pessoas. Por exemplo, uma pessoa era pobre, ela ganhou na loteria. Após ela ganhar na loteria, começou a aparecer briga entre a família, entre herdeiro. Aí você vê um monte de problemas que surgiram após a pessoa ter ganhado na Mega Sena. Qual é a conclusão que vão dizer? O dinheiro é coisa do diabo. O mesmo se aplica com pessoa que ganha em garimpo, com pessoa que ganha herança. Agora vamos pontuar e vamos estudar sobre o porquê que isso acontece. Veja só. Uma pessoa que é indisciplinada, mas ela não tem dinheiro, a sua indisciplina não vai causar muito estrago. Mas tudo muda quando ela ganha dinheiro, porque agora o dinheiro vai potencializar a sua indisciplina. Assim, quando uma pessoa ela é viciada, ela é violenta, ela é zangada, ela é revoltada ou qualquer outro dos desvios, essa pessoa tem esses desvios, mas ele não tem dinheiro. Ainda que aconteça alguma coisa lá, dificilmente você vai saber, a não ser se for com o teu vizinho. Mas a partir do momento em que essa pessoa ganha dinheiro, ou se torna uma pessoa importante, vai potencializar, vai avultar, porque agora tudo que era em miniatura está em quantidade megas. Foi potencializado. Aí acontece o problema. Mas o problema não está no dinheiro. E aqui na história da Bíblia você vê claramente isso.
Por quê? O que nós lemos aqui? Um homem que foi pobre, caso Davi, ganhou muito dinheiro, se tornou o rei mais poderoso da sua época, o mais rico da sua época. E o que foi que ele fez? O que ele fez? Ele usou de toda a sua influência, todo o seu recurso e doou para a construção do templo de Deus. Então, esse comportamento que foi potencializado foi o comportamento que levou Davi a ser rei. Antes dele ter esse dinheiro, ele já tinha esse comportamento, essa conduta. E veja, o dinheiro, a posição apenas potencializou a sua conduta. Se ele fosse uma pessoa desonesta, como aconteceu com muitos outros reis, inclusive com Saul, o resultado seria diferente, não porque o dinheiro foi o culpado, não porque apenas potencializou o que já existia dentro dele. Então você precisa olhar aqui, aí a continuação. Verso 3. Ainda porque amo a casa de Deus, dou ouro e prata em particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, aí vai contando um monte de coisa. Vai contando aí a quantidade. E tudo isso ele contribuiu para a casa do Senhor, porque ele reconheceu. E o verso 9 diz assim: e o povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande alegria, com grande júbilo. Que aqui, esse é um exemplo em que você deve seguir um comportamento correspondente a de um rei. Então, aqui está alguns dos segredos da riqueza de Davi, para que você possa estar imitando ele. Agora vamos olhar aqui em Isaías 55. Todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, vós, os que não têm dinheiro. Está vendo? É um convite que você foi alcançado. Todos, vinde. O caminho está aberto. O convite está feito. Sem dinheiro. Por quê? O que vai fazer você, no reino do Espírito, no reino de Deus, no reino da justiça, o que vai fazer você triunfar não é o seu dinheiro a princípio, mas sim um espírito correspondente a de um rei, um espírito correspondente da prosperidade, que aí é competência de Deus fazer você chegar lá. Você vai chegar. E o convite está aberto. Olha aí, ó. Todos vós que têm sede, que têm vontade, que têm desejo, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sinônimo de nobreza, de êxito, de sucesso, de desfrute. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor essa terra. Mesmo Isaías, lá no capítulo 1, verso 19. Jesus reiterou e disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Ele também, Jesus disse: uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Com o critério que mede será medido. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Como eu tenho usado o exemplo da lei da multiplicação, da semeadura. Muitas pessoas, na hora de semear uma boa conduta, uma boa ação, como foi o caso de Davi, na cabeça deles vão ter: mas rapaz, eu vou dar nada? Deus não precisa de dinheiro? Eu vou fazer isso nada? Então, analise se você tiver em suas mãos um punhado de semente. No tocante à terra, você acha que a terra está te tapeando ou quer tirar de você, quando a lei da semeadura pede que você, em vez de comer ou de estragar, se você semear, você vai ter uma colheita de um punhado de semente. Você pode colher uma saca de semente. É o mesmo critério aqui. Foi esse o critério que Davi seguiu. Este é um dos segredos de Davi. E a continuação aqui.
Porque gasta o vosso dinheiro naquilo que não é pão. A Bíblia está falando de dinheiro, porque o dinheiro, ele é importante. O dinheiro em si, ele é apenas o efeito ao dinheiro estando em nossos corações, assim como a terra produz o que semeia nela, o reino de Deus devolverá para você, correspondente às tuas ações, teu comportamento, às tuas crenças, como foi o caso de Davi. Porque é lei, a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, isso o homem colhe. Por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não o satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei de finos manjares. Olha, Deus está interessado no teu bem-estar. Você é alma, corpo e espírito. E o teu corpo precisa de recursos para se desenvolver. A tua família precisa de recursos para se desenvolver. Você tem um ministério, que é o meu caso. Eu preciso de recursos para desenvolver, e a finalidade vai alcançar pessoas, vai fazer o bem para a pessoa. Então, estou de acordo com o reino. Então, o Pai tem interesse. Então, você que é convidado para cooperar, você tem que ver o mesmo que ao plantar uma terra, a terra não está tirando de você. A terra requer, as leis de Deus, a partir através da terra, requer essa ação, e correspondente ao DNA da semente, você vai ter a colheita multiplicada, para que você possa entender teu comportamento, tuas crenças, correspondente à nobreza, à riqueza, a ser rei, sacerdote. Deus, as leis de Deus, trará como recompensa, trará como colheita o resultado. Porque ele pega do pó o necessitado e faz sentar com os príncipes. Continuando aqui. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, vós. Ouve-me, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança eterna. Aliança, assim como fiz com Davi. Pois eu dei Davi como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou, este te glorificou. Então está aí. Davi é colocado como um modelo a ser seguido, como um testemunho. E agora é a sua vez. Tudo isto tem o propósito de fazermos nós entendermos, primeiro, que existe uma força superior, ou houve uma força superior a todas as forças, contrária ao propósito dele ser rei, porque jamais ele conseguiria vencer todos os obstáculos e se tornar rei, se dependesse só da força dos seus braços, da força dos seus recursos, da força da sua família, da força dele próprio ou de quem quer que seja. Houve uma força superior para que o propósito fosse cumprido. No caso de Davi, ele foi ungido rei para governar em Israel, mas segundo a Bíblia, nós também fomos chamados para ser reis e sacerdotes, para governar. Governar o quê? Governar sobre as circunstâncias, governar sobre os poderes da maldade, poderes que geram escassez, doenças e todos os males que você vê em nossos dias. Então, jamais Davi teria condições de alcançar se não tivesse essa força. Então, isto para que nós possamos ser inspirados e também querer essa força, esse poder, essa unção, esse dom divino. Salomão, que escreveu Eclesiástico, filho de Davi, ele escreveu em Eclesiástico 5 e o verso 19 que quanto ao homem a que Deus ama,
Deus deu riqueza, Deus deu poder para desfrutar da riqueza, porque isto é dom de Deus. É este dom de Deus que você precisa encontrar e se encher dele, porque ele também fará você alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida de governar. Davi foi ungido rei e governou Israel. Mas nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Isso é governar. É não ser dominado pelas circunstâncias. É não ver poderes da maldade como enfermidade, como opressão, poder que escraviza no vício, de várias maneiras. Quem está no governo, esses males perdem poder sobre aqueles que estão no governo, aqueles que estão com a unção, aqueles que estão com o dom da vida, com o dom de Deus. Dom da vida que fez Davi vencer e fará você vencer também. Porém, eu quero enfatizar aqui, nessa parte aqui, porque eu com todas as minhas forças, aqui tem um segredo, e eu me identifico bastante com esse segredo. A princípio, vamos falar sobre este segredo. Você pode observar na vida, como no todo. Você vai com meia força, geralmente a coisa não acontece. Existe até aquelas pessoas que quebram vários tijolos com um golpe de mão. E eles falam, e a gente sabe que é verdade, que o que faz eles quebrar é a sua intensidade, é a força, sem nenhuma dúvida. Ele vai com toda a força e quebra. Não só a força da pancada, mas a força da gravidade também. Que se ele descesse com meia força, machucava a mão dele. Não é muito diferente quando o avião está voando. Já pensou se o avião começasse a se admirar e dissesse: rapaz, olha, eu estou voando, eu sou um bolo de ferro, ainda tem um monte de gente que pesa e eu não desço. Então, se ele parasse a velocidade dele para analisar, ele caía. Inclusive, foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus apareceu para o discípulo e Pedro disse: mestre, se é o Senhor que está aí, diga para que eu vá até o Senhor. Ele disse: vem, Pedro. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. E de repente Pedro começou a achar interessante aquilo, começou a olhar, observar. Resultado, ele desceu. E ali Jesus corrigiu ele: ô homem de pequena fé, tu não estava indo tão bem. Então, o segredo aqui é, a maioria das pessoas que não dão certo na vida, porque primeiramente elas não têm confiança. E se não tem confiança, a força dela é pouca. Olha as orientações que Deus deu na Bíblia para aqueles que estavam enfrentando o desafio, como por exemplo Josué. Vai com toda a tua força, Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Se tu te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, aqui Davi está dizendo: eu mesmo dou com todas as minhas forças. Porque quando você alcança esse nível, essa força, essa intensidade de uma decisão decidida, de um alvo bem definido, você vai com todo o teu coração, como a Bíblia diz: quando buscar de todo o coração, me encontrarei. Ou seja, quando você tomar uma decisão, e essa decisão, você coloca toda a tua intensidade ali. É isso que eu decidi fazer. Se não houvesse nada no universo correspondente àquilo, se não houvesse ninguém que tivesse trilhado aquele caminho, o universo passaria a criar, Deus passaria a criar a força necessária, o poder necessário, a circunstância necessária, mas você iria alcançar. Porque é você que molda o universo. A propósito, o universo, muitas vezes, vou usar o termo, a camada de forças contrárias, é resultante dos registros das pessoas que foram com pouca força, eles não venceram, se tornaram uma inspiração negativa para o outro. E aí o universo, as leis espirituais, as leis
inimigas de Deus vão desenvolvendo mais confiança, e aquela força contrária, né, aos propósitos começa sempre a se manifestar, porque ela já sabe que a maioria das pessoas não tem intensidade. Então, um dos segredos de Davi está revelado aqui em toda a tua força. Isso eu me identifico muito com isso. Então, para que nós possamos entender, para que você possa compreender, esse ponto aqui é onde Davi disse que ele, com todas as suas forças, ele buscou o Senhor, e ali estava o segredo dele, que ele alcançou o dom da vida, porque ele foi intenso, porque ele se entregou com todas as suas forças. Essa força da qual ele se referiu foi a mesma força que fez ele alcançar. Quando ele não tinha dinheiro, quando ele era uma criança, era um adolescente que cuidava das ovelhas do pai dele, essa intensidade já estava no coração dele. E foi essa intensidade que levou ele, essa entrega, essa interesse, esse comportamento, essa disponibilidade. Vê que ele não amava o dinheiro, ele amava, ele pegou parte de tudo que ele tinha e deu de bom grado, e ele disse: Senhor, porque eu reconheço que tudo vem de ti. Eu estou devolvendo, eu estou semeando. Assim como você, porventura, se tiver um punhado de semente, você sabe, se você plantar, a natureza se encarregará de devolver para você uma colheita. Mas veja quantas pessoas, e aí muitas pessoas às vezes não têm nada e outras até que têm, elas são momiradas, elas não gastam, elas têm medo, elas falar de cooperar para qualquer instituição. Então a primeira coisa que ela faz é atacar, porque é assim que o espírito da escassez, o espírito do fracasso, o espírito da fraqueza age, atacando aquele que está sendo o instrumento para dar oportunidade. Você deve olhar todas as vezes que você foi exigido de você uma semeadura, uma contribuição, você tem que olhar da mesma maneira que você deveria olhar para a terra na hora de você dar a sua terra, você plantar na terra. A terra não quer tapear você, ela não quer tomar de você. É o processo natural, é a lei da semeadura. Não é? Então você precisa entender isso. Então veja que Davi, ele agora tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, era rei. E ele manifestou, ele não mudou, ele manifestou aqui o quanto ele amava ao Senhor, o quanto ele honrava ao Senhor. Essa honra, essa mega honra, antes que o Davi tivesse ouro e prata, ele dava com sua intensidade, com seu respeito, com seu amor, com sua dedicação, com sua honestidade, com sua fidelidade. E foi esse comportamento, essa essência, esse espírito, que levou ele aonde agora ele está, para dizer para você que com você também é assim. É isso que você precisa saber. Vamos fazer o seguinte, eu vou estar falando mais sobre esse caminho, sobre essa força, sobre esse dom da vida, sobre esse caminho, sobre o Senhor meu pastor e nada me faltará, ele me guiará por pastos verdejantes e águas cristalinas. E se você continuar assistindo esse canal, você vai entender porque a tua porção o Senhor vai te dar. Deus deu a minha, deu a de Davi e agora é a tua vez. Se você ainda não era inscrito no canal, já se inscreva em nosso canal, já compartilhe com seus amigos. E clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você será um dos primeiros a receber. Então é isso aí, até o próximo vídeo.